O sócio quer comprar um carro, fazer um financiamento, pode. O nosso assunto hoje aqui é de extremo interesse dos empresários, dos empreendedores. Você tem que sempre partir do pressuposto que você não deseja acionar um contrato, mas que pode vir a acontecer. Olá, empresário, empresária, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso O Dono Pode. E hoje eu estou aqui com meu sócio, Ricardo Malê, e o nosso grande convidado também, Dr. Paulo Morelli. Dr. Paulo Morelli, advogado com mais de 20 anos de experiência, especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e graduação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu também sou filho da PUC. Vasta experiência em assessoria para empresas, tanto grandes como PMEs, pequenas e médias empresas. Muito bem-vindo, Dr. Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês, junto com O Dono Pode e também aqui nesse baita estúdio, né? Nesse cristal estúdio aqui, muito bonito, muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Legal. Malê, dê as boas-vindas aí para os empresários e empresárias. Olá, empresários e empresárias, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Dono Pode, o nosso podcast no qual, né, o dono pode muita coisa. Vamos ver, nós vamos descobrir, Alisson, no final do nosso episódio, na visão aí do nosso convidado, o que o dono pode, o que o dono não pode, mas isso só lá no final. Por enquanto, a gente dá boas-vindas aí ao nosso convidado. Obrigado aí pela participação. E eu acho que eu queria puxar então, já que eu estou aqui falando, né? Queria puxar já a nossa primeira pergunta ao nosso convidado, pode ser? Com certeza. Antes disso, só nossos agradecimentos muito especiais aqui ao Cristal Estúdio, com essa estrutura maravilhosa, incrível, realmente aqui, um baita estúdio. Estamos impressionados aqui. Muito obrigado aí, Paulo e Renata, do Cristal Estúdio. Valeu. Malê, tá contigo. Olá, doutor Paulo. Então, vamos começar a nossa rodada aqui de perguntas, né? O nosso assunto hoje aqui é de extremo interesse dos empresários, dos empreendedores, dos pequenos e médios empresários, né? A gente vai falar muito aqui sobre contratos, a gente vai falar sobre essas questões jurídicas que envolvem as empresas, que acabam sendo, em muitas vezes, aquilo que determina, né, o sucesso e, eventualmente, até mesmo o fracasso nos negócios. Os contratos são muito importantes, a área jurídica é muito importante. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta chave aqui. Quais são os erros mais comuns aí que você observa no teu dia a dia, né, nas pequenas e médias empresas em relação a contratos e ainda, se puder nos dar uma dica, né, como é que a gente pode evitar estes erros? Perfeito, Malê. O maior defeito do pequeno empresário hoje é a ausência de formalidade, né? Então, é a ausência de contratos. Exatamente esse o grande problema. E quando tem um litígio, acontece alguma coisa que a gente precisa socorrer ao judiciário, o empresário não costuma ter isso formalizado. Então, é uma falha muito grande e isso é essencial para o empresário, desde lá do contrato social dele, o contrato de locação, o contrato com os fornecedores, com os prestadores de serviço. Tudo isso é essencial para que ele possa exercer a atividade dele com o que interessa, né? De olho no lucro, na produtividade. É isso aí. Legal, bacana. Bom, eu sou suspeito para falar com você, né? Doutor Paulo, nem consigo chamar de doutor, porque a gente é amigo há tanto tempo. Você é o meu advogado, né? E, inclusive, já vencemos um litígio aí juntos. Já. Empresarial. Inclusive, a gente pode contar um pouquinho aqui, né? E quando você fala realmente dessa importância de formalizar tudo, né? Formalizar é o primeiro passo. E o detalhamento, realmente ter uma assessoria jurídica bacana, que foi minha falha. Na época, eu como sou um ex-quase advogado, fui me meter a besta ali a fazer o contrato, né, e tudo mais. Não passou pela sua revisão na época, não foi isso? E daí, nunca imaginei que ia ter que acionar esse contrato. A gente nunca imagina, né, que vai ter que acionar. Então, você é empresário, empresária. Olha,
você tem que sempre partir do pressuposto que você não deseja acionar um contrato, mas que pode vir a acontecer, não é isso? Exatamente. Então, esse é um ponto essencial, é a prevenção, né? Exatamente. Contar que aquilo pode vir a acontecer. A gente, às vezes, está começando uma sociedade, um negócio, todo mundo amigo, todo mundo legal, todo mundo maravilhoso, assim como é no casamento também, assim como são nas amizades. Muito parecido. Muito parecido. E todas as coisas mudam, às vezes para melhor, às vezes para pior, às vezes simplesmente mudam, né? Então, essa prevenção que você fala que tem que estar no preto e no branco, é isso? Exatamente, exatamente. O ouvinte aí que tá com a gente tem que estar ciente. Mas, pô, vocês já estão pensando em dissolução da sociedade, nem comecei ainda a empreender. Não, é o primeiro passo, é fazer um contrato social com um objeto bem definido, com poderes bem definidos, a quem caberá a administração dessa empresa, dessa sociedade, como que se dará as retiradas de lucro, depois, num caso de dissolução da sociedade, como isso vai acontecer, né? Como que vai ser o pagamento aí das cotas sociais de um sócio para o outro, e depois também na dissolução, na sucessão também, é muito importante definir aí como as regras de como a sociedade vai continuar, vai se perpetuar. Doutor Paulo, aproveitar esse tema aí e te perguntar o seguinte, é comum, qual é o nível de incidência desse tipo de erro, né, de equívoco em relação ao descuido com a questão societária? É muito comum aí na tua prática, não? É muito comum. As pessoas, assim como o Alisson colocou, vão lá, pesquisam um modelo, pegam um modelo do computador, ou então hoje usam muito o chat para pesquisar, e não passa isso para um profissional, para alguém que entenda realmente do assunto, né? Então, a regulamentação dessas coisas, desses pontos que a gente colocou aqui, é fundamental. Não custa nada, está começando a sociedade, vai lá, formaliza todas essas regrinhas, objetos, poderes. Às vezes a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o ouvinte. O sócio quer comprar um carro, fazer um financiamento. Pode. Vai depender do contrato social do que está lá. Às vezes é necessária a assinatura dos dois para contrair dívida. Então, tudo isso começa com o contrato social. E é muito importante o acompanhamento de um advogado especialista que possa te orientar. Nessa linha, Paulo, que foi um dos erros que eu cometi no passado, falta de maturidade empresarial. Verdade. Né? Já estava há muito tempo com negócios, em vendas, principalmente, que é onde eu comecei, e você também conhece bem essa história, mas eu não me atentei a essa questão do contrato social no passado. O contrato social que geralmente vem do contador, que é um profissional muito importante, só que cuida de uma outra seara. Geralmente, a gente fica por ali. É aquele contrato que vem do contador que formaliza a sociedade. Ele é suficiente? Não, não é. Não é suficiente. Não né? é suficiente. Detalha porque, pra gente aí. Às vezes pode até ser, né? Mas o importante é atender a necessidade do empresário. Então, tem que sentar e ouvir, né? Porque um modelo, às vezes, serve para um e não serve para o outro. Desde a escolha do objeto, vai ser prestação de serviço, vai ser venda de produtos, vão ser os dois. Então, tudo isso vai definir o contrato social. A forma de solução da sociedade, a forma depois de sucessão, porque muitas vezes podem ter problemas aí pela frente, né, se isso não for arquitetado. Legal. E importância também de um consultor empresarial para trazer essas situações que são mais de governança também e equalizar isso dentro de uma linguagem jurídica. Né? Eu estou falando isso lembrando do meu passado e as situações, obviamente, que os nossos clientes aí, né? Os meus clientes aí de longa data, aí de 20 anos de carreira e agora com o projeto do Gestão Independente também, em sociedade aí com o Malê e o nosso outro sócio, Daniel, trazer essa clareza dos aspectos do negócio, dos desejos, dos interesses e dos conflitos de interesse que são normais entre os sócios, né? Mas equalizar isso antes e documentar, coisa que geralmente aqui no Brasil não acontece. Não, né, realmente, é uma falha muito grande, né? E para perpetuar uma empresa é necessário que tenha tudo isso bem resolvido, né? Legal. Eu tenho mais uma aqui na minha manga para o doutor Paulo, né?
O Brasil é um país onde a gente tem muito empreendedorismo que nasce, assim, digamos, na garagem, né? Formalidade. A gente tem muita... E nasce assim, muitas vezes, o cara começa um negócio pequeno, chama a esposa, aí já tem um filho e já coloca. Quando vê a empresa ganha um certo corpo, ganha um certo tamanho, e a gente está falando de uma empresa familiar. Nesse cenário, tá, das empresas familiares, qual é a importância, tá, de termos essa atenção a um acordo societário bem estruturado? Perfeito, perfeito, Malê. É importante ter o contrato social bem estruturado, ainda mais em relações familiares, né? Porque quando então entre sócios e empresários, é até mais simples de definir aí os escopos, mas numa relação familiar, geralmente peca-se a ausência de formalidade. Então, e isso até depois, por exemplo, numa sucessão, né? Um casal se junta e aí quem que vai herdar aquela empresa, né? Quem que vai ser o sucessor? Então, às vezes tem um filho que não é afeto àquilo, que não tem know-how para atuar e o outro está lá trabalhando. Então, é interessante disciplinar, inclusive, a questão da sucessão aí das empresas familiares para que a empresa continue. Muita briga, é muito comum. Muito comum. Só um dado aí relevante, né? No Brasil, mais de 90% das PMEs, das pequenas e médias empresas, são empresas familiares. Mais de 90%. Olha só. É muito relevante. Ou seja, a maioria esmagadora dos negócios que a gente tem no Brasil envolvem famílias, envolve esposa, filhos, né? E a gente tem esse pressuposto de achar que família, tá tudo bem, tá tudo em casa e tudo mais. Minha percepção como consultor, primeiro, empresarial, e depois aí o teu gancho. A minha percepção lá atrás, que inclusive eu também já tive uma empresa, né, familiar, hoje não somos mais sócios, e até tivemos uma situação onde nós decidimos romper a sociedade para a gente manter as relações preservadas, familiares, né? Então, a minha visão lá atrás era de que isso estava ok. Hoje, depois dessa experiência, principalmente de inúmeras experiências de clientes, que a grande maioria esmagadora, né? Tem filhos, né? Está querendo fazer a sucessão, é de que, pelo menos essa é a minha percepção, é mais importante ainda do que numa outra sociedade. Porque quando é uma pessoa que você não tem tanta intimidade, exato, parece que é mais fácil criar regras, seguir regras, né? Um combinado que ficou no fio do bigode, alguma coisa nisso. Parece que se cumpre mais. Quando é família, tem intimidade, é mais difícil. É mais complicado. Na sua visão jurídica, é isso mesmo? Você pode compartilhar alguma situação? Bom, é exatamente isso, e concomitante à minha atividade de advocacia, eu também já empreendi, já tive lojas de materiais cirúrgicos hospitalares junto com a minha mãe, e um dos motivos da venda foi justamente esse, né? A questão conflito familiar. Que a gente preferiu, falei, mãe, prefiro que você continue sendo minha mãe só do que minha sócia, né? Então aí a gente decidiu vender a empresa, também ela já estava cansado de trabalhar e tal, e decidimos vender a empresa. Desses conflitos societários que você teve aí em mais de 20 anos de experiência, quantos por cento, assim, grosso modo, você consegue lembrar, quantos que envolveram família? Muitos. A maioria? A maioria envolve sempre família, tem as esposas, os maridos que também acabam ali entrando, né, na questão, dando palpites na questão da sociedade. E isso é notório, né? Isso acaba, às vezes, até mesmo com a dissolução da sociedade. Muito comum. E a dissolução da sociedade, muitas vezes, problemas aí interpessoais, né? Exatamente. Na família, muitos irmãos que não se falam. Exato. Né? Tio que o cara que o sobrinho deseja a morte. São as mágoas. São as mágoas que parecem que são mais latentes, né? Quando são familiares. A gente acaba perdendo na empresa e perdendo na família também. E o mecanismo principal... Alisson, só fazer um comentário em relação ao que você está se falando. Eu vejo aqui uma interseção muito forte entre a nossa proposta
né, de profissionalizar a gestão das empresas através do modelo da gestão independente, né, em que todos esses problemas que a gente está falando aqui, dessas disputas, desse problema de clareza de responsabilidades, de poder, que acabam gerando muito estresse e ao ponto das pessoas depois não conseguirem mais se entender e romperem relações que a princípio eram relações de afeto familiar, né, se tornaram profissionais e o profissional foi lá e acabou degradando a relação familiar, né? Eu vejo que tudo que a gente trabalha, né, em relação à profissionalização da gestão, incluindo a questão jurídica, que é vital, porque coloca as regras do jogo ali em relação à responsabilidade, sociedade, deveres, poderes, né? Tudo isso junto tem que ser pensado como uma sistemática, né? Aqui a gente está trazendo um recorte dessa sistemática, na minha visão agora, né? Analisando o que a gente está falando, a gente está trazendo um recorte dessa sistemática que é importantíssimo. Mas aí minha pergunta é para você, Alisson, na verdade, como é que você vê essa interface, essa interconexão entre tudo que a gente fala em termos de gestão independente, que são os diversos aspectos da estruturação, da profissionalização de uma gestão na empresa, em conexão com isso que nós estamos falando aqui agora, que é a questão jurídica. Para a gente ter uma visão um pouco mais sistêmica dessa problemática, né, de estresse passado entre as famílias, entre os sócios, né, que não são gerados exclusivamente, na minha visão, creio que tu vai concordar, com problemas relacionados a questões jurídicas. Como a gente está falando aqui, né, Malê? Mais de 90% das pequenas e médias empresas, elas são familiares. Então, a gente acaba tendo essas situações potencializadas na família. A gente já tem um conflito natural ali, a pressão do negócio, né? Todas as situações que estão acontecendo no dia a dia. A gente sabe que não é fácil tocar um negócio no Brasil, né? O empreendedor, o empresário, a empresária são heróis, né? Para conseguir vencer custo Brasil, para conseguir lidar com mão de obra. Legislação, que muda o tempo todo, não tem segurança jurídica no nosso país. A gente sabe que a questão tributária é terrível, né? Questão de mão de obra também, difícil encontrar mão de obra qualificada, comprometida. Então, a gente tem toda essa pressão, o empresário recebe essa pressão e aí tem que lidar com a esposa ainda num outro papel, tem que lidar com o filho, com a filha, o pai, a mãe. Então, nesses casos, a governança, né, corporativa, ou seja, as boas práticas de administração, e quando a gente fala de boas práticas de administração, é à luz da ciência, não à luz da minha ideia, do que eu acho que né, do como meu avô fazia, como meu pai fazia e tudo mais. Não. Tem uma cartilha para ser seguida, né, Malê? O que a gente faz é desdobrar e colocar isso de uma forma didática e muitas vezes em doses homeopáticas para que isso possa ser incorporado, porque cada empresa já tem a sua cultura, já tem o seu jeitão, mas chega um momento, se a empresa já está em operação, que se ela não faz isso, com certeza ela já está tendo problemas e ela vai ter mais problemas ainda, e esses problemas podem ser dessa natureza que a gente está falando, jurídicos inclusive, com quebras de contrato, com dissolução de sociedade, e muitas vezes acabar com uma relação familiar, acabar com um vínculo familiar, né? E aí vem o que o Dr. Paulo preserva aí com os contratos, né? O contrato social que vem do contador, geralmente não depreciando o trabalho do contador, pelo contrário. Mas é que ele tem um foco específico, né? Ele tem uma leitura, ele tem um prisma específico que é muito importante. Mas uma análise jurídica e um aprofundamento de qual é a finalidade desse negócio, como que os sócios, o que eles estão dispostos a fazer, o que eles não estão dispostos a fazer, quais são as diretrizes desse negócio, quais vão ser as políticas, quais vão ser as diretrizes familiares desse negócio também, até onde pode, até onde não pode. Por exemplo, tem empresas que não aceitam, empresas familiares que não aceitam contratar outros familiares, está na diretriz. Eu não acho errado. Também não é questão de certo e errado, cada um tem que, né, cada família, né? Exatamente, são essas políticas. E isso, se feito antecipadamente, melhor. Mas, se não foi feito
antes tarde do que nunca. Para, por favor, empresário, empresária, né, para fazer isso quanto antes, né? Colocar todos esses dados, rever o contrato social, muitas vezes um adendo já é o suficiente, né, Paulo? Com aí certeza. Acho que você pode colocar um pouquinho mais na sua visão. Com certeza, é possível aí fazer alterações no contrato social e deve ser feito, né? Isso periodicamente, porque a empresa às vezes evolui, alteram-se os sócios, o objeto social às vezes também se amplia, altera uma sede. Então, constantemente tem que passar isso por uma revisão. Eu quero pegar um pouquinho o barco dessa última pergunta aí que foi feita, tá? Porque o Alisson falou que assim, faça isso o quanto antes, tá? E eu imagino o seguinte, eu tô voltando um pouquinho à história, aquela história do cara que abriu uma coisinha ali de fundo de quintal, foi crescendo, foi dando resultado, foi contratando gente, as coisas vão acontecer. A gente sabe que é essa história, a gente vê essa história no dia a dia do nosso trabalho, né? O cara começou de uma forma mais ou menos improvisada e quando viu ele estava cheio de gente trabalhando, tinha um monte de problema para resolver e a questão jurídica, a questão societária está completamente improvisada, assim como todo o resto, né? Então a questão é assim, ó, mais cedo do que nunca. Existe um momento, talvez, que seria o ideal. Por que eu digo momento ideal? Porque se a gente pensar no pequeno, o cara que está começando, ele diz, puxa, mal e mal eu consigo contratar gente, ou comprar, ou vender. Diz, puxa, vou ter que ter uma assessoria jurídica, talvez seja caro, talvez eu não queira me envolver com isso agora, assim como já tá bom, né? Muitas vezes vai ser o pensamento do cara. Mas essas objeções que eu acabei de citar, elas são reais? Quer dizer, existe uma questão de preço envolvido, é caro uma assessoria jurídica, é caro contratar um profissional desses, ou seria mais prudente ele contratar um pouquinho depois de um ano de aberto? Vamos falar um pouquinho desse momento, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo agora pensa assim, mas o meu momento não chegou ainda, né? Ou o meu momento já passou, sei lá. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse momento de começar realmente a colocar isso em ordem. Se possível, sempre no início, antes de começar, é necessário ter uma assessoria jurídica. O empresário, depois que ele aprende a trabalhar com uma assessoria jurídica, ele enxerga aquilo como um investimento, né? Tem um doutrinador que chama Gladstone Hamed, tem vários livros publicados que eu gosto bastante. Ele fala que é como um carro, né? Uma empresa é como um carro. O carro ele precisa passar periodicamente pela revisão, ele precisa ir no mecânico, né? Precisa se verificar as peças, trocar o óleo. Da mesma forma, o advogado, né? A empresa precisa ter essa consultoria de um advogado constante, porque a empresa é dinâmica e ela precisa se adaptar a tudo isso. E é um investimento porque previne os conflitos que ela possa se envolver. Então, muitas vezes, nós somos procurados para entrar com uma ação de cobrança e quando chega lá não tem documento, não tem e-mail, não tem um contrato formalizado e isso tudo dificulta muito. E o tempo que se perde com isso, que o empresário vai perder com isso, vai ser muito grande. Ao invés dele só ter um contrato simples no qual seria só necessário executá-lo. Então... não tem como não lembrar da situação que eu passei, né? Esse papo traz, obviamente, né? Fora a questão do prejuízo, a questão do tempo que se leva para isso, né? Lembra quanto que a gente trabalhou em cima de uma petição inicial, né? O trabalho, você trabalhando, eu trabalhando e volto para cá. Você tem que revisitar, tem uma questão emocional. É pesado passar por um processo, por uma lide. É muito pesado mesmo. Então, você se revisita, você vive aquela situação emocionalmente de novo, tem um desgaste muito grande. Então, olha, eu, sinceramente, né, como empreendedor, empresário, realmente, se eu pudesse ter feito essa lição... E era algo simples. Com certeza. Né? Algo simples, é só muito pegar mais assim... barato do que depois você teve que pagar. Doutor, dá uma olhada nisso aqui e vê se faz sentido. Tanto é que depois disso, nunca mais eu fechei nenhum tipo de contrato relevante sem a sua assessoria. Exatamente. Nunca mais. Paulo, é isso. Doutor, esse é o caminho, né? A gente já construiu coisas juntos pela facilidade que eu tenho pela formação, mas a bênção
é sempre do meu advogado. Eu não dou um passo sem ele falar, tá ok, e ainda um bom advogado, como você sempre fez para mim, olha, tá ok, tem esse aspecto aqui que é sensível. Os riscos estão aqui. É diferente quando você assume, tem né, os uma riscos cláusula, de forma consciente. Isso, né? E aí tem o seguinte também, né? Que isso é a pegada do empresário. Olha, o advogado vai falar, eu colocaria uma cláusula assim. Puta, mas se eu colocar essa cláusula, vai pegar mal com o cliente. Ele vai achar ruim. Então, olha, tem um outro caminho mais sutil aqui. São estratégias, né? Estratégias jurídicas. E sem uma assessoria jurídica, impossível fazer isso. Exatamente. Agora, se o cara... O Malê acho que trouxe, né, Malê? A questão do... o cara ser muito pequenininho. Porque a gente sabe que a grande maioria também desses CNPJs são microempresas, né? Poxa, gente, vai procurar o Sebrae, pergunta pro tio, esgota uma ficha, né? Dá um jeito de pegar pelo menos uma opinião que não seja só do chat GPT. Exato. Que também já é alguma coisa que não tinha. Claro, com certeza. Já é uma ferramenta que ajuda, né? Já, pelo menos... Você se conscientizar. Isso, exatamente. Mas Eu queria colocar um pouquinho de pimenta aqui na conversa pelo seguinte, tá? A gente está falando bastante desse dissabor aí que o Alisson passou e o quanto isso foi difícil para ele, né, em relação a desgaste emocional e tudo mais. Acredito que para o nosso público, para quem nos acompanha aqui, sempre é bom a gente colocar um pouco mais de veneno aqui, tá, nessa conversa, para o cara sentir assim, putz, sabe, não foi só com o Alisson, tem mais gente que sofreu. Malê, praticamente todos os nossos clientes já passaram por alguma situação de lead, seja ali comercial, seja do ponto de vista de um contrato de locação, trabalhista, né? Que a gente pode conversar um pouquinho aqui também. Eu queria perguntar ao Dr. Paulo alguns cases que ele recorda, e claro, não dando nome falando do milagre, mas não falando qual foi o santo, caso que você acompanhou aí na tua trajetória, que tiveram justamente esse perfil aí, né? Que erros simples que causaram um imenso prejuízo, que poderiam ter sido evitados com um pouco de entendimento e de proatividade em relação ao jurídico. Exatamente, Malê. Eu tive um recente agora, é uma sentença de primeira instância, mas foi uma baita vitória na semana passada, no qual nós conseguimos declarar a sociedade entre 4 pessoas, né? Era uma empresa grande de TI de São Paulo, e as coisas começaram assim, pequenas, né? Começou com uma parceria, isso foi evoluindo, constituíram não uma sociedade de fato, né? Se não formalizaram essa sociedade, operaram aí por 5 anos, e agora nós conseguimos declarar essa sociedade, né? Uma ação de declaração de sociedade de fato, acumulado com a apuração de haveres, né? A sua dissolução e apuração de haveres. Então, nós conseguimos essa vitória muito, muito bacana. É um exemplo legal que eu posso trazer hoje para vocês. Pô, legal, muito bom. Que dica você daria assim, para um bom contrato? Claro que cada contrato é um contrato, cada situação, mas assim, os pontos essenciais que falam, isso aqui, presta atenção. A minha natureza, né? Eu sou um processualista, né? Então, a minha especialidade é essa, né? São litígios. Então, eu sempre olho para o contrato do ponto de vista, se der problema, ele vai ser exequível? Nós vamos conseguir executá-lo ou vai ter que entrar com uma ação de cobrança, contando toda uma narrativa, toda uma história, como que surgiu aquela relação, para depois, lá no final, a gente ter a condenação e, enfim, executar a sentença, né? Então, um contrato que tem de fácil interpretação e apuração, chegar numa dívida líquida e certa, ele é essencial. E para isso, o contrato ele tem que ter um objeto bem definido, ele tem que ter um prazo bem definido, ele tem que ter também o preço, né? E as obrigações todas definidas e alinhadas, e isso permite a fácil interpretação, e isso faz lei entre as partes. Então, muitas vezes, nem se tem um litígio quando você tem um contrato bem feito.
Às vezes é necessário socorrer a justiça, mas se tiver um contrato bem feito, onde as partes não estão ali dispostas a brigar a qualquer custo, não necessita muitas vezes até mesmo do judiciário. Então é importante a elaboração por um profissional, por um advogado competente, que saiba fazer uma leitura das necessidades dos empresários. Falando em advogado competente, o Brasil, se não me falha a memória, é o país que tem mais advogados per capita do mundo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso tem um lado bom e tem um lado péssimo, né? Acontece muitas vezes do empresário ele ter um advogado pela relação pessoal, pela amizade, por alguma coisa nesse sentido. E não pela competência técnica, pela experiência. Nessa linha, né? Todo mundo conhece um advogado, né? Tem um amigo advogado, né? Ou que está na faculdade. Exatamente, exatamente. Tá. Então, realmente é necessário procurar alguém que seja especialista no que você está procurando, na tua necessidade. Eu costumo recomendar, nós, né, Malê? A gente costuma recomendar para empresários, mesmo que ele tenha um bom advogado, ou que ele acredite, muitas vezes ele acha que ele tem um bom advogado. Isso é uma coisa que eu posso falar com propriedade, né? O empresário acha que tem um bom advogado. E ele vai descobrir que não era um bom advogado quando tem uma lide, quando tem um problema. Aí ele descobre que não era realmente, né, um bom advogado. E contador também acontece isso. Aquele contador que era amigo, não sei o quê, vizinho, qualquer coisa nesse sentido. E aí, quando a empresa vai prosperando, quando a empresa realmente está em outro nível, aparecem os gargalos, aparecem as situações tributárias, ele descobre da pior forma possível. Então, o que eu recomendo para você, empresário, é você ter pelo menos uma segunda opinião, uma terceira opinião. Esgota uma ficha, né? Dentro do ecossistema de um consultor que você está fazendo um trabalho, de um amigo, de um outro empresário, né? Só para dar aquela validada. Faz sentido isso? Total sentido, total sentido. Ainda ontem eu conversei a respeito disso com um colega meu que é procurador de Estado, ele me ligou, tivemos um amigo em comum que faleceu agora, um rapaz jovem e que tinha uma empresa. Então, nós estávamos conversando a respeito da questão da sucessão, né, dessa empresa e como isso se daria. E a visão que ele tem como procurador, embora também formado em Direito, muito bom, já advogou muitos anos, uma visão totalmente diferente da que eu tive, né? Então, é muito importante você ter uma assessoria com vários profissionais e com alguém especializado, com alguém que entenda daquele problema. Tá. Bom, vamos lá. Vamos mais umas perguntinhas aqui boa. Vamos entrar em trabalhista um pouquinho? Sei que não é exatamente, né? Vamos lá. Mas o básico eu sei que você desenrola muito bem, tem um bom conhecimento e algumas leads aí também já com certeza. No passado, né? O que muda aí na gestão trabalhista com a contratação de prestadores de serviço em vez de funcionário? Perfeito, né? Uma terceirização. Basicamente o que muda é que você não está contratando uma pessoa, né? Você não está contratando um profissional, você está contratando o serviço. Então, isso tem que estar bem definido e geralmente isso se dá pela especialidade da empresa, né? Então, geralmente as clássicas, né? As terceirizações de segurança, em limpeza. Então, são empresas especializadas e aí o seu RH não precisa se preocupar com esse tipo de trabalho, né? E autônomo? Autônomo... Tem que tomar algum cuidado? Tem. Autônomo tem que ter um contrato bem definido e ele não pode ter os requisitos ali da legislação trabalhista, né, que caracterize o vínculo de emprego. Dá uma detalhada para a gente. Se caracterizar o vínculo de emprego, ele vai ser um funcionário e você está criando um passivo trabalhista, né? Então, se ele trabalhar com pessoalidade, habitualidade, subordinação, remuneração, está caracterizado o vínculo, né? Já era. A injustiça do trabalho vai pegar. E o passivo será criado. O passivo já está ali, né? Eu gostei dessa lista aí, hein? Eu gostei dessa lista. Eu acho que vai ser muito esclarecedora para nossa audiência, principalmente para quem não está muito a par, né? Você falou alguns critérios aí que caracterizam o vínculo empregatício. Você pode repeti-los? Isso.
subordinação, né, o principal, a pessoa receber ordens, remuneração, pessoalidade, habitualidade. São aí os requisitos aí do vínculo empregatício. Eu me pergunto aqui, como é que uma pessoa vai trabalhar para mim e não receber ordens? É isso que eu já começo a me perguntar. Mas na prática é simples, Mali, parece complicado. Nós estamos usando uma terminologia que talvez o ouvinte não consiga interpretar. Aperta a tecla SAP é muito gente, simples. doutor. Você se sente um funcionário ou não? Né? É essa pergunta que o empreendedor, quando ele contrata alguém, que ele tem que fazer, se colocar no lugar dessa pessoa que ele está contratando. Se for um funcionário, perante a lei, ele vai ser um funcionário. Peraí. Quer dizer que então a pergunta é se você se sente, é isso? Exatamente. Aí lascou, né? Aí eu me sinto qualquer coisa. Hoje tem gente que se sente cachorro, se sente cavalo, se sente não sei o quê. Como é que vai ser um negócio desse frente à justiça? Na hora ele diz para você, né, eu não me sinto funcionário, eu me sinto um prestador de serviço. Aí mete uma trabalhista lá, não, mas é que eu me senti. Eu disse que eu não me senti, mas eu passei a me sentir. Eu não estou entendendo como é que funciona esse negócio, não. Preciso esclarecer mais esclarecimentos. Ou a gente está à mercê do juiz, é isso? Não é isso. O que eu falo é um exercício sempre que você tem que fazer como empresário, né? Então, se você dá ordens, se você remunera ele mensalmente, se você cobra dele, se ele trabalha todos os dias para você, ele vai ser um funcionário, não importa o que você colocar num contrato ali. Existem exceções aí, depende da forma de contratação, por exemplo, uma PJ, né? E aí é muito vasto esse campo, a gente teria que... Mas o exercício que eu falo é assim, se você contratou alguém e você se coloca no lugar dessa pessoa, então você se sentiria um funcionário? Então realmente essa é uma pergunta que pega, porque... e principalmente isso pega com ordens, né? Então, se você recebe ordens diretas, atividades e tarefas a todo momento ali e você não está com um contrato formalizado, o risco de você ter uma trabalhista é muito grande. Tem uma diferença significativa entre a gente dar ordem para um colaborador, funcionário, e para um prestador de serviço. Exatamente. Por mais que a gente esteja pagando o prestador de serviço, a forma que a gente lida, a forma que a gente... encara, é muito diferente. Exatamente. Então, esse cuidado, né? Geralmente o prestador de serviço é uma coisa pontual que você está contratando, né? E não todos os dias ali para trabalhar na sua empresa. Perfeito. O nosso contrato com os nossos clientes é muito detalhado, já de cara dizendo que nós não somos... né? Não podemos ser encarados como com essa subordinação, não somos trabalhadores ali, colaboradores, então a gente resguarda. Isso é empresas idôneas, né? Consultores aí que têm uma senioridade, com certeza já vão apresentar isso no próprio contrato de prestação de serviço para gerar essa segurança para o empresário, né? Com certeza, né? E tem a questão também hoje das pejotizações, né? Então, o STF teve o TST teve um entendimento agora recente, né, principalmente com relação a médicos, pessoas que têm uma remuneração elevada, de preservar essa autonomia, né, essa vontade, então, daquilo que está no contrato. Então, muitas trabalhistas foram extintas aí, né? Detalhe um pouquinho isso, assim, de forma prática, por favor, Paulo. Bom, você contrata alguém através de uma empresa, né? Uma pequena empresa, pode ser, para prestar determinado serviço. Então, se essa pessoa trabalha com pessoalidade, habitualidade, remuneração e subordinação, é muito provável que o vínculo trabalhista estará caracterizado. No entanto, o judiciário tem excepcionado, principalmente quando a pessoa tem discernimento, né? Não é aquele funcionário que ganha um salário mínimo, né? Aquele funcionário, é aquele prestador de serviço que ganha aí geralmente acima de 20 salários mínimos. Aí eles têm dado validade a esse contrato, e muitas trabalhistas aí
não tiveram êxito, justamente em razão desse novo entendimento do TST e do STF também. Isso é uma grande evolução nas relações aí trabalhistas. Com certeza, com certeza. É um ganho bastante para as empresas. E o raciocínio é que a pessoa se beneficiou de uma remuneração maior, né, maior do que se ela fosse contratada pela CLT. Ela também a questão de imposto de renda vai pagar uma alíquota bem menor do que se fosse CLT, contratado como pessoa física. Então, teve um entendimento aí de dar Vale o contrato. Vale o contrato, tá, exatamente. Nessa linha aqui, uma pergunta que com certeza muitos empresários vão ter. Força de vendas. É muito comum pejotização de força de vendas. Tá? Muito comum. A gente sabe que representante comercial. Representante comercial. É que tem um representante comercial que tem várias pastas, né? Ele presta serviço, ele vende, ele tem relação com várias marcas. Esse daí tá mais fácil, né? Tranquilo. Mas tem aqueles que são exclusivos. Exato. Tá? Eles são exclusivos. E é interessante para o representante ser representante, por questões tributárias, etc., né? E é interessante para a empresa também. E, poxa, esse cara não é um Zé Coitado, não é uma pessoa que não sabe ler contrato, ele tem conhecimento, ele sabe essa relação. E outro, ele ganha comissão também, que se isso for para CLT, vai complicar demais a vida da empresa. Não fecha a conta, ou seja, a empresa não pode pagar aquela comissão. Não vai ser aquele número, não vai ser aquele indicador. Como que está esse entendimento hoje, doutor? Perfeito. Vai cair naquela mesma regrinha que eu coloquei, né? Se tiverem todos os requisitos do contrato de trabalho, possivelmente a Justiça do Trabalho vai declarar nulo esse contrato e vai declarar o vínculo. Porém, se tem um contrato bem elaborado de prestação de representação comercial, de prestação de serviço, e se essa pessoa, como você mesmo disse, né, não é alguém que tem uma renda baixa, ele tem discernimento, ele tem um cargo ali de, às vezes, gerente de vendas, por exemplo, né? Ele gerencia uma equipe grande de vendas, o contrato muitas vezes aí é considerado válido. Mas vai depender da análise de caso a caso. Na prática tem que ver, é funcionário ou não é funcionário? É essa a pergunta que eu falei lá atrás. Entendi. Então a questão do representante comercial ainda é nebulosa. Vai depender de cada caso. Tem um risco aí. Tem um risco. Há um risco envolvido, sim. Se tiverem presentes os requisitos do vínculo trabalhista... E geralmente estão. A gente sabe disso. Geralmente estão. Geralmente estão. Né? Então, quase todos os casos eles estão lá. Mas é possível mitigar riscos, né? Se você não tiver um contrato, possivelmente uma boa porcentagem dos funcionários desses representantes comerciais irão acionar a justiça. Se você tiver um contrato bem feito, remuneração de forma correta, através de nota fiscal, depósito na pessoa jurídica, tudo certinho, os riscos vão diminuindo. Então é isso. Muito bom, muito bom. Vamos pegar aqui para PMEs, vamos falar de pequenas e médias empresas aqui, tá? Se você pudesse listar 3 prioridades jurídicas para toda PME, fala assim, começa por aqui, presta atenção nisso. Quais seriam? Contrato social, primeiro dele, né? Então, uma revisão talvez, ou né, a participação aí do advogado na elaboração do contrato social, muito importante. Ter uma assessoria contábil jurídica aí no campo tributário, saber se está recolhendo os tributos de forma correta, né? E o terceiro é a formalidade, buscar a formalidade, buscar ter contratos, colocar isso na rotina da empresa. Essa questão às vezes só fica no WhatsApp, só fica no e-mail. É necessário regulamentar para que não tenha problemas futuros, né? Com um bom contrato. Seriam esses. Alisson, acho que essas dicas aí, a última dica, pelo menos, a questão de estruturar, de documentar, nos leva muito a um dos pontos que a gente tem martelado bastante na cabeça aí dos nossos clientes, que é a gestão da informação, né?
A gestão da informação, a documentação dessas informações, né? O fácil acesso dessas informações gerais e aspectos de governança de diretrizes básicos, né? Como que funcionam as coisas, onde que está documentado isso, como que funciona a regra do jogo aqui nessa empresa. Então, a gestão da informação é essencial para começar qualquer tipo de profissionalização do negócio. Maravilha. Eu acho que a gente pode fazer nossas perguntas provocativas aqui. Não sei como é que a gente vai chamar nossas perguntas mágicas, perguntas de provocação, nossas perguntas clássicas, que são as seguintes para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, 1 ou 2 cases aí que você lembra agora, assim, de bate-pronto, que ofereceu uma grande ajuda aí para as empresas, principalmente aí para as pequenas ou médias empresas, a se livrar de um grande problema em relação a questões jurídicas. Perfeito. Teve o caso aqui do Alisson, né? Um caso marcante no escritório. Foi bem interessante. Nós ganhamos em primeira instância, né? Os pedidos foram jogados procedentes, uma questão societária, uma ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais. Ganhamos os pedidos, porém, em face da empresa e não dos sócios. E depois no tribunal eu consegui reverter isso através de uma sustentação oral, recurso de apelação, foi provido e nós conseguimos incluir então os sócios no polo passivo. E isso foi determinante para o sucesso da ação, porque a empresa já não tinha patrimônio, então ganharíamos, mas não levaríamos. E aí depois, com a inserção dos sócios no polo passivo, nós conseguimos ter um bom êxito. Para quem conhece, desculpa interromper aqui, acho que você ia passar para o próximo caso, mas para quem conhece um pouco direito, eu fiz direito na PUC, inclusive, né, em Campinas, reverter na sustentação oral não é para qualquer um. É verdade. Eu lembro o quanto que a gente ficou contente por ganhar. É muito... E pela forma que foi, né? Porque você tem 3 desembargadores ali. Exatamente. E você ter que falar. Exato. Não é para qualquer um. Realmente eu fiquei contente 2 vezes. Uma pela ação e a outra da forma que você fez a sustentação oral. Tão contente quanto você, Alisson. Show de bola, marcante. Maravilha. Foi muito marcante mesmo. Exatamente. Algum segundo caso aí marcante? Teve um outro caso muito complexo. Duas meninas na época me contrataram. Elas tiveram a paternidade reconhecida em juízo lá atrás, né? Eu não fiz esse trabalho. Mas quando do falecimento do pai dela, elas tinham um negócio, uma empresa grande, e o sócio, o pai dela era sócio igualitário, né, com a irmã. E a irmã fez uma alteração do contrato social no leito de morte dele, deixando ele com apenas 1%. Então, nós conseguimos, no judiciário, declarar a nulidade dessa alteração desse contrato social, colocamos elas em igualdade na questão societária e conseguimos depois, no final, um ótimo acordo aí, recebendo uma boa quantia aí para elas. Na época foi um baita de um sucesso, baita de um caso, talvez o maior caso já que eu atuei, questão de honorários, né, financeiro. É aquele que você falou, o que você ganhou mais, né? Foi o top ali, né? Que legal, bacana. Olha, o papo tá muito bom, né? Acho que você vai ter que voltar aqui pra gente aprofundar uns temas, com certeza. Muito obrigado, espero voltar. Pra gente finalizar, a gente sempre finaliza aqui com 2 perguntas, tá? 2 perguntas que é a nossa marca registrada. Sim. Doutor, diga. O que o dono pode? O dono pode e deve formalizar, ter uma empresa estruturada, juridicamente estruturada. Ele tem que ter o contrato social dele bem definido, ele tem um contrato de locação legal, ele tem que ter um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda, ele tem que ter tudo formalizado. E o que ele não pode é não ter essas coisas, né, Alisson? É isso aí. Viver na informalidade, né? Legal, bacana. A informalidade é uma grande inimiga do empresário. Na linguagem jurídica é um ativo, é um passivo, né? Exatamente. Tá fazendo um passivo. Paulo, adorei.
sou suspeito, né? Admiro o seu trabalho, confio absolutamente né, no seu trabalho, na sua inteligência, no seu empenho, no seu comprometimento. Então, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. A gente vai ficando por aqui, na certeza de que a gente vai ter outros papos também. Vamos nos despedindo aí também do nosso querido Malê, que está em Porto Alegre aqui. Prazer, Malê. Junto muito aqui bom. Com a gente. Prazer, doutor Paulo. Muito grato. Legal aí. Mais uma vez, obrigado pro pessoal do Cristal Studio, que está fazendo um trabalho espetacular. Cada episódio muito aqui, bonito. Cada situação, eu vejo o profissionalismo extremo aqui, a estrutura, simplesmente a melhor parceria que a gente poderia pensar. Então, valeu. Até o próximo episódio de O Dono Pode.